alta e não se... Por que não se apaga? Porque o fogo não é fogo estranho, é fogo que é... Porque fogo estranho apaga. Fogo de palha está aceso, mas daqui a pouco apalha. Mas quando o fogo é do alto, mas o fogo quando vem de cima, pode vir vento, mas a chama está acesa. Pode vir luta, mas a chama está acesa. Vem a dificuldade, mas a chama está acesa. O fim desviou, mas a chama está acesa. O que é isso? É fogo que vem do alto. Lembra de Moisés? Estava lá em cima do monte. O que ele viu? Uma sarça que ardia, mas não queimava a sarça. Ele está querendo dizer é que quando o fogo de Deus é de Deus, ele queima o pecado, mas preserva o que está dentro. E o que está dentro de você? É a presença, é a presença, é a presença. É a presença. Pois nós vamos ver aqui na Bíblia grandes coisas que aconteceram aqui sobre o avivamento. Porque um crente avivado mexe com tudo dele, Deus. Ou melhor dizendo, porque quando o fogo de Deus ele desce na vida de alguém, o fogo não desce no exterior, mas sim no interior. Quando fala sobre avivamento, nós estamos falando sobre mudança de caráter, mudança de pensamento. Já percebeu que já nós estamos falando aqui de metanoia? O que é metanoia? É a mudança de mente. Pois só que quando se fala sobre mente, a Bíblia, quando ela fala sobre mente, ela está falando também sobre coração. Coração, mente, tudo a mesma coisa. A Bíblia diz, aonde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Pois só que até então, quando a presença de Deus desce, porque a alma, ela é a sede das nossas emoções, onde que nós pensamos, refletimos, imaginamos coisas. Por exemplo, eu estou pregando aqui, de repente você está visualizando algum cenário. Você vai ver um filme, você vai tentar deduzir como que esse filme vai chegar. Por que isso, Hugo? Porque a sua alma está trabalhando. A sua alma, ela tem a capacidade de gravar algumas coisas. Pois só que alguns estudiosos vão dizer que a nossa mente é como se fosse uma máquina fotográfica. Porque você está fazendo o seguinte, você deu um texto aqui. Logo quando você lê um texto, você começa a visualizar o que está acontecendo nesse texto. Por exemplo, vou falar aqui, não vou tentar aqui complicar muita coisa aqui, mas só para a gente entender um pouquinho o que significa alma. Por exemplo, se alguém chegar aqui, começar a contar a história do que ele fazia no passado, dependendo da forma que ele vai contar, você vai dizer, cara, eu estava lá também. Mas você não estava lá. A forma da pessoa contar fez com que a sua mente imaginasse um cenário tão perfeito, tão detalhado, que vai dar a ilusão que você também estava lá. Pois quando nós estamos falando de fogo de Deus, sobre avivamento, o avivamento, o fogo de Deus, ela desce na nossa alma. Ou seja, na nossa mente. Aonde que quem pensava em coisa errada já não pensa mais. Aonde quem pensava em pecar já não pensa mais. Quem pensava em se prostituir vai pensar em viver em santidade. Porque a chama está ardendo na alma. Mas só que aí que está, já percebeu? Aleluia, meu Pai. Que o fogo de Deus, ela muda o interior para depois mudar o exterior. Porque Deus, quando quer mudar a vida de alguém, Deus ele não muda por fora. Deus ele primeiro ele muda dentro. Aleluia, meu. Então por que muitas das vezes eu usava shortinho curto? Eu já não quero mais usar Hugo. Sabe por quê? É porque o seu corpo está refletindo aquilo que a tua alma está sentindo pelo lado de dentro. Aleluia! Ou seja, se a tua alma está triste, angustiada, o seu corpo vai transparecer isso. A qual os estudiosos vão dizer que isso vão chamar sobre depressão, ansiedade. Vou falar aqui sobre ansiedade, que é bem mais fácil aqui. Já percebeu quando a sua alma está agitada? Ou melhor dizendo, a sua mente está agitada?
Você pensa em 1001 coisa. Você sofre por antecipação. Sabe nem o que vai acontecer, mas você está sofrendo. E por causa disso, o seu corpo vai começar a refletir pelo lado de fora. Como? Primeiro, seu coração vai começar a acelerar. Você vai começar a chorar do nada. A sua perna treme. Pois só que quando a sua alma está tão agitada, vai começar a aparecer algumas manchas no seu corpo. Mas o que é isso? É a sua alma que está agitada. E por causa disso, o seu corpo está transparecendo isso para fora. Por que isso? É porque verdadeiramente tem crente que está precisando de avivamento. Porque quando o avivamento chega na vida do crente, a ansiedade vai embora. Aleluia! A depressão vai embora. Glória, glória, A glória, vaidade glória, meu vai Pai. embora. Maravilha, meu O Pai. crente, ele quer viver mais com Deus, com mais intensidade. Pois o que está acontecendo aqui no livro de Atos dos Apóstolos é isso que está acontecendo. Porque até então, se você for ver o texto, você vai ver que teve alguns sinais antes disso acontecer. Você vai ver que Deus, ele usou muitos profetas para poder falar sobre o batismo com o Espírito Santo, conhecido como para nós aqui como o Pentecoste. Mas só que se nós formos na luz da palavra, o Pentecoste não tem nada a ver com o movimento que aconteceu. Porque o Pentecoste, na verdade, é festa. Era um tempo de festa, festivo para os judeus. Vinha judeus de todas as partes do mundo para poder se reunirem no templo em Jerusalém, para poder dar primícias a Deus. Era a festa do pão mágico, era a festa das primícias, festa da boa nova, e assim vai. Então o judeu fazia o quê? Quem tomava conta de gado, pegava o cordeiro mais bonito, novo, e levava para o templo em Jerusalém. Quem tomava conta da lavoura, pegava aquilo que, os primeiros frutos, pegava os primeiros legumes e levava para o templo do Senhor para oferecer como sacrifícios a Deus. Mas então por que ficou conhecido como o dia do Pentecoste? Porque até então o derramamento do poder de Deus aconteceu nesse dia. Ou seja, por que isso? Porque foi um momento que ficou uma grande concentração de judeus de todas as partes em um só lugar. Percebeu? Vamos lá, vamos comigo no texto. Ou só que no livro de Joel, foi falado aqui um pouquinho, mas eu quero reforçar um pouquinho o que foi falado aqui. No livro de Joel, capítulo número 2, versículo número 28, diz o seguinte: e acontecerá que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos velhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visão. Olha só, uma coisa que foi predita pelo profeta Joel, lá no Antigo Testamento, para chegar no Novo Testamento, passa-se 15 livros, ou seja, quando se passa aqui esses 15 livros, gente, é muitos anos que se passaram, é muita geração, verdadeiramente foram décadas que se passou, mas só que a promessa se cumpriu. Mas antes da promessa se cumprir, Deus é que foi renovando a promessa que foi predita pelo profeta Joel. Vem comigo? No livro de Mateus, capítulo 3, versículo de número 11, o texto diz: e realmente vos batizo com água e para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias sou nem digno de carregar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! Está reforçando Glória, 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 glória. pelo Joel lá atrás. Aí lá vem Lucas. Pessoa que Lucas, ele vem dizendo o seguinte, nas palavras de Cristo, que até então é o tema deste culto. E o texto diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos
Glória, 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 meu Pai. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, dizendo o seguinte: e chegando o dia do Pentecoste, estavam todos unidos e reunidos no mesmo lugar, e de repente